Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o teste ANPAD. Pois então, a prova da ANPAD ela é usada para o ingresso de alunos nos mestrados das áreas de administração e contabilidade, tá legal? Bom, eu fiz a prova da ANPAD quando eu fui entrar para o meu mestrado aqui no Paraná. Aqui estão as minhas notas, né? Você pode ver que são 5 notas, são 5 áreas que o teste ANPAD possui: raciocínio lógico, raciocínio quantitativo, português, inglês e raciocínio analítico, né? E aqui eu vou explicar um pouquinho em relação à pontuação, como que é calculada a pontuação, se é proporcional ao número de acertos, se não é, como que funciona tudo isso, tá legal? Então vamos lá. O que acontece? O teste ANPAD ele é feito 4 vezes ao ano, então você tem 4 edições dessa prova por ano. Não é que nem vestibular ou Enem, que é apenas uma edição por ano. Você tem 4 provas ao longo do ano. E aqui você está vendo um pequeno slide que mostra um pouco sobre padronização das notas. Pois então, o resultado da prova da ANPAD é válida por 2 anos. Então, se você faz a prova hoje, você tem até 2 anos para utilizar esse resultado, tá legal? Para você conseguir ali a vaga em algum mestrado que você queira. Como existe uma certa variação em relação à dificuldade da prova, há uma padronização que pega as últimas 3 provas para você estimar a sua nota, né? Na verdade, são eles que estimam a nota, então não é proporcional aos acertos. Por exemplo, se você acerta 10 questões em língua portuguesa numa prova que é muito difícil e outra pessoa acerta 11 numa prova que foi mais fácil, a nota provavelmente não vai ser igual. Provavelmente aquele que acertou 10 questões numa prova muito mais difícil vai tirar uma nota bem maior. Então essa é a padronização que é feita para não ter distorção nas notas, tá legal? E aqui está uma pequena fórmula que mostra como que as notas de fato são calculadas, tá? A média mesmo, são 300 pontos, mas a sua nota pode variar entre 0 e 600. Você tem a fórmula que calcula a sua nota ali embaixo, que é o Y. Y é igual a 100 vezes Z, e eu já vou falar o que é esse Z, tem a ver com a distribuição normal, mais 300, tá? Lembrando que a média da prova é para ser 300 pontos, mas você pode tirar menos ou mais pontos do que isso, beleza? Bom, e o Z entra aqui. Isso aqui é uma distribuição normal que geralmente mostra as probabilidades de alguma coisa acontecer. Na natureza isso é muito comum, você ter algum fenômeno que pode ser explicado pela distribuição normal. Pois então, você percebe ali que tem uma área mais central em que a probabilidade é maior e essa área mais central é em azul escuro. Pois então, ali você tem a limitação de mais ou menos um Z, que é basicamente um desvio padrão de distância em relação à média. Então, no caso ali das notas, você tem 300 pontos mais 100 vezes Z. Se você tiver um desvio padrão acima da média, então sua nota vai ser 400. Se você tiver 2 desvios padrões abaixo da média, sua nota vai ser 100. Tá legal? É essa a lógica que é colocada. Então, a sua nota é calculada com base na média do desempenho das outras pessoas que fizeram as provas da ANPAD, as últimas 3 edições da prova da ANPAD. Aqui estão as minhas notas, só para mostrar como a questão de acertos e nota ela não é exatamente proporcional. Veja aí, lembrando que as notas vão de 0 a 600 pontos. E cada área que você está vendo aí, raciocínio lógico, raciocínio quantitativo, português, inglês, raciocínio analítico, cada área tem 17 questões. Veja aí, em raciocínio lógico eu fiz 13 das 17, ou seja, eu errei 4 e minha nota ficou perto dos 600. E ali o percentil diz respeito à minha colocação em relação aos demais alunos que fizeram a prova. Então, eu fiquei na frente de 99,34% das pessoas na área de raciocínio lógico. Beleza? Então, veja, eu errei 4 questões de 17 e fiquei na frente de 99% das pessoas. Logo, a galera definitivamente não vai bem em prova de raciocínio lógico. Aqui é interessante, em raciocínio quantitativo eram 17 questões também. Uma questão foi anulada e das 16 que sobraram, eu errei uma. Então eu considerei ali 16 acertos, porque teve uma que eu errei. E mesmo assim, a minha nota foi o máximo, 600 pontos. Eu fiquei na frente ali de 99,94% das pessoas. Por quê? Porque eu fiquei consideravelmente 3 desvios padrões ali acima da média. E por causa disso, mesmo tendo errado uma questão, a minha nota foi máxima. Então, raciocínio lógico e raciocínio quantitativo são 2 áreas em que as pessoas geralmente não vão bem no teste ANPAD. Então, é fácil você se destacar dependendo do seu número de acertos, tá legal? Raciocínio lógico e raciocínio quantitativo, principalmente. E aí vem a área de português. Português, das 17 questões, eu acertei 12, minha nota ficou 468.
Em inglês eu acertei 13 e minha nota foi menor, 441. Veja que em inglês e raciocínio lógico, a minha nota, o meu número de acertos foi igual. Das 17 questões eu acertei 13. E veja que a diferença das notas ali é considerável. E muitas vezes, o que é levado em consideração num processo seletivo de mestrado, considerando a prova ANPAD, é a média geral das notas, tá? Então, na realidade, o que colaborou muito para minha nota foi mais a área de raciocínio lógico do que de inglês, apesar de eu ter acertado o mesmo número de questões em raciocínio lógico e em inglês. E ali, raciocínio analítico, eu acertei 11 questões, minha nota foi 412. Então, das 85 questões que a prova tinha, eu fiz 65, e ali eu fiquei na frente de 99,5% das pessoas que fizeram a prova. Então, só para você ter uma ideia de como que é o desempenho das pessoas, pelo menos nessa edição que eu fiz. A edição que eu fiz da prova foi a de julho de 2019, tá legal? Infelizmente, as provas elas não são liberadas gratuitamente na internet para você achar com facilidade, tá? Você pode ir até no site do Teste ANPAD e comprar as provas. Geralmente elas são vendidas para você, tá? Mas aqui eu queria dar algumas dicas, beleza? Bom, a prova tem 85 questões e você tem 4 horas para fazer. Se você fizer as contas, isso dá menos que 3 minutos. As questões são curtinhas, geralmente as questões são diretas ao ponto, mas algumas têm uns textos longos, algumas são não diretas, você tem que fazer algumas contas para chegar na resposta. Então, sem dúvida alguma, o principal fator aqui para você ir bem na prova da ANPAD é o tempo, tá? As provas de raciocínio lógico e raciocínio quantitativo, principalmente, elas demandam bastante tempo, tá? E, além disso, as outras áreas demandam uma leitura bem atenciosa da sua parte. Então, é imprescindível que você se atente muito ao tempo. Você não pode demorar muito nas questões, porque você tem menos de 3 minutos por questão. Em relação ao raciocínio lógico, o que eu posso dizer? Na área de raciocínio lógico, você tem que saber muito em relação de proposições, tá? De lógica proposicional. Então, se então, ou, e, aquela coisa da tabela verdade é muito importante que você saiba de cor. Isso ajuda bastante na resolução de várias questões, beleza? Porque cai muito isso. Eu diria que quase metade das questões é em relação aí a essas proposições lógicas, tá? P ou Q, A então B, negação de A e B, beleza? É muito importante que você saiba isso aí, principalmente em relação à negação e em relação a equivalências, beleza? Na área de raciocínio quantitativo é aquela matemática mais básica, assim, né? Você tem algumas funções, você tem geometria analítica, você tem aquela coisa de razão e proporção, então entra aí frações, regra de 3, entra aí porcentagem também, porcentagem tem bastantinho, noções de probabilidade, equações de primeiro grau, de segundo grau também, e análise combinatória, né, que também tem a ver ali com arranjo, permutação, combinação, tá? Esse tipo de conteúdo é importante para você fazer a prova da ANPAD. Na área de português e inglês, que já não é muito o meu forte, eu vou falar um pouco por cima. Em português cai muito questões que envolvem reconstrução de frases e manutenção do sentido. Então a questão geralmente te dá uma frase e te dá alternativas com essa frase reescrita. E aí você tem que analisar se o sentido dessa frase reescrita é igual ou não, tá? Geralmente as alternativas mudam a função sintática da palavra. Então, de repente uma palavra era um adjetivo, virou um substantivo, por exemplo. Em inglês você tem textos grandes para você interpretar, só que nas questões, geralmente, o que você tem que fazer é entender o significado de palavras e expressões, principalmente. Expressões específicas, beleza? E na área de raciocínio analítico, que é bem diferente do que você vê no ensino médio e muitas vezes no ensino superior também, é importante você ver a questão de argumentos, né? Premissas, conclusões que formam um argumento, inferência, então o que você pode inferir com dada informação, a questão de coerência dos argumentos, né? E também bastante interpretação. Você tem que identificar ali falácias, né? Que são argumentos falsos que não necessariamente fazem muito sentido. E a questão da interpretação também é bem importante nessa área, assim como na área de português. Se você quiser ter mais informações a respeito de como funciona a prova ANPAD, dá uma olhada lá no site, porque o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo e acompanhar o canal. Um grande abraço e até a próxima.